42 de 44 acertos em matemática no Enem 2023 e no vídeo de hoje eu vou te mostrar detalhadamente tudo o que eu fiz que me possibilitou evoluir de 30 acertos ali que eu fiz no Enem 2022 para 42 acertos no Enem 2023. Antes de mais nada, vamos entender por que é tão difícil ali romper os 40 pontos e alcançar o sonhado 900 mais em matemática. Esses dias eu estava conversando com um professor de matemática que eu tive aula em 2023 e ele estava falando que na percepção dele, se você sabe muito bem a matéria do ITA e sabe muito bem a matéria ali do Enem, o Enem ainda chega a ser mais difícil de você conseguir um 44 de 45, um 45 de 45. E o que torna essa prova aparentemente simples, que é o Enem, que cobra muita matemática básica, muitos assuntos relativamente simples, ser às vezes mais difícil de conseguir uma nota bem alta do que em provas como o ITA, por exemplo, que cobra uma matemática bem mais aplicada, bem mais complexa, com muito mais conteúdo, o famoso vestibular mais temido do Brasil. E os fatores que geram esse fenômeno aí é justamente o tempo, as condições ali de prova, porque o Enem acaba virando uma prova de resistência, onde você tem 90 questões para fazer em um período de 5 horas, o que é algo extremamente desgastante. Além disso, a forma que as questões são elaboradas, muitas vezes elas são feitas ali com distratores, com respostas que te induzem ao erro. E somado isso a uma prova extremamente cansativa, cara, é uma receita para dar errado. Essa questão, por exemplo, que vocês estão vendo aí na tela, daqui a pouco a gente já vai resolver ela, mas só uma atenção. Ela fala que é ampliado em, ela pergunta em quanto foi ampliado. Isso daí é uma sacanagem muito grande, porque se a pessoa ler rápido e achar que foi ampliado para, ou seja, se a pessoa achar que está pedindo o valor final e não a diferença entre o valor final e o valor inicial, a pessoa vai errar simplesmente por um detalhe. A pessoa sabia a matéria, mas por conta do cansaço e por conta da forma que a questão foi elaborada, a pessoa pode ser induzida ao erro. Então, ok, agora que eu já te passei os problemas da prova de matemática do Enem, que torna ela tão peculiar e tão chatinha de fazer, vamos sim entender na prática como você pode passar por cima destes desafios e conseguir seu 40 mais no Enem desse ano. Bom, o primeiro ponto que você precisa se atentar e precisa se dedicar aí para conseguir é entender os padrões e os modelos de questões que caem sempre no Enem. Olha só essas duas questões aí na tela, elas são praticamente iguais, perguntam praticamente a mesma coisa, só que só com uma contextualização diferente e elas foram cobradas aí em Enems diferentes. O mesmo ocorre com esse tipo de questão, projeção ortogonal, esse tipo de questão de projeção sempre vai estar na prova do Enem. Outra também são questões de gráficos aí, que eles te dão um gráfico e você precisa resolver a questão envolvendo razão e proporção, sabe? Tipo assim, se esse cara multiplicar por 2, ele vai estar maior ou menor que o B. Então, cara, você ter esse jogo de cintura e saber mexer com essas questões é muito importante. Até mesmo aquele exemplo que eu dei agorinha mesmo, da questão do aumento em, aumento para, o Enem sempre gosta de brincar com essas palavrinhas, com esses detalhes, uma questão que pede um aumento, só que na verdade você tem que fazer o final menos o inicial, sempre tá atento a esses detalhezinhos, porque é algo sempre muito recorrente na prova do Enem. E qual é a melhor forma aí de você conseguir reconhecer esses padrões e conhecer realmente esses modelos de questão? Eu posso te passar milhares de modelos aqui, só que o que realmente vai fazer você entender e te dar benefícios ali na hora de resolver uma prova é você sentar e resolver as provas antigas. Começa a pegar provas de outros anos, a gente tá em 2023, eu tô gravando esse vídeo na verdade em 2024, a gente tem até o Enem 2023, ou seja, de 2009 a 2023 tem muita prova que você pode fazer, aplicação normal, PPL, então pegue todas essas provas e faça elas, porque aí você vai entender mais ou menos como que é o tipo de cobrança, até que chegou um ponto, por exemplo, no Enem desse ano, de 2023, cara, de bater o olho na questão, eu já sabia o que ele ia pedir de mim, onde que estava o distrator, claro, nem todas as questões, mas muitas questões ali que já eram mais batidas, cara, eu bati o olho e já falava, tá, eu sei como que resolve, eu sei onde que tá a pegadinha, então, cara, você fazendo isso, você vai estar se preparando de uma forma muito eficiente. Além disso, outro ponto que pega muita gente é a questão do tempo de prova. Você tem que fazer constantemente eles simulados, principalmente do segundo dia, para você não perder a mão do tempo de prova e acabar tendo que, por exemplo, chutar 5 questões e essas 5 questões ali eram questões fáceis e aí você tinha o potencial para acertar 42 questões e você acaba acertando, por exemplo, 37, 36. Então, cara, sempre treine, faça simulados para você treinar o tempo de prova, para você não acabar ali no dia, perder na mão e tendo que chutar algumas questões. Agora, falando mais sobre os distratores, vamos dar uma olhadinha aqui no próximo tópico, que é justamente sobre eles, como reconhecer e não cair em distratores. Eu já falei aqui um pouco
pouco no vídeo, até mostrei um exemplo na prática lá no começo sobre os distratores, mas eu ainda não expliquei o que são eles. Distratores são aquelas alternativas que foram colocadas propositalmente na questão. Pegam uma questão, vê alguns raciocínios que podem levar ao erro e eles colocam as alternativas justamente coerentes com esses raciocínios. Por exemplo, naquela questão do começo do vídeo, a pessoa que achava que era aumento para, ou seja, só perguntando quanto que foi o aumento final, qual que é a área final, eles colocaram aquele 16π ali justamente para pegar essas pessoas que tiveram essa interpretação errada. Eu vou até puxar ela aqui de novo e vou fazer junto com vocês para mostrar onde estava cada distrator daquela questão. Com a instalação da nova antena, a medida da área de cobertura em quilômetros quadrados foi ampliada em... Ok. Uma empresa de telefonia celular possui 2 antenas que serão substituídas por uma nova, mais potente. As áreas de cobertura das antenas que serão substituídas são círculos de raio 2 km. Então essa daqui são as áreas antigas e tem um raio de 2 km cada uma. E aí fala que elas se tangenciam no ponto O. Então, ok, aqui elas se tangenciam. Ok. O ponto O indica a posição da nova antena e sua região de cobertura será um círculo cuja circunferência tangenciará externamente a circunferência das áreas das coberturas menores. Ok. Então, se aqui, vamos ver como a gente vai resolver. Pergunta quanto foi ampliado. Ok, a gente sabe que o raio dessa circunferência menor é 2 km. Então, o diâmetro vai ser 4 km, certo? Ok, 4 km vai ser o raio dessa circunferência maior daqui, porque é justamente o centro dela, né? O centro aqui até a extremidade. Ok, então a área de cobertura, aqui eu já vou mostrar um distrator que tem. A área de cobertura dá total, né? O que pode acontecer é uma pessoa achar que é só de uma ou só de outra. Então a pessoa vai lá, marca uma ou outra, considera apenas a área de uma ou de outra e aí vai cair no distrator e erra. Mas ok, vamos fazer a conta então. A área maior vai ser πr ao quadrado. Como o raio da maior é 4, então vai ficar 16π, né? Deixa eu inverter a ordem, 16π. Porque 4 vezes 4 é igual a 16, ok. E a área menor de cada uma será πr ao quadrado. Como o raio é 2, então vai ficar 4π. Ok, então vamos lá. Outro distrator muito bom. A área foi ampliada em. Aqui ele está pedindo o que significa quando foi ampliada em. É o final menos o inicial. Muita gente pode errar porque vai lá e coloca, vê rápido, nossa, a área maior é 16π. Foi lá, errou. Então, aí é um distrator. Uma resposta aí que foi pensada justamente para pegar essa pessoa que leu rápido e não prestou atenção nesse detalhe. A área de cada uma vai ser 4π. Então, vamos ver. 16 menos 4 tem 12 também. Se a pessoa considerar só uma área de cobertura, a pessoa vai marcar o 12 e vai errar feliz. Mas agora sim, a resposta correta, né? Como são 2 áreas, então é 4π vezes 2, é 8π a área total anterior. E aí, fazendo a área final, 16π e a área inicial anterior, que é 8π, o resultado é 8π e foi aumentado em justamente essa resposta, letra A, 8π. E agora você viu a resolução, mas como que a gente pode evitar de cair nessas pegadinhas, nesses distratores? E o perigo, na verdade, ele mora na questão da memória de trabalho. Por exemplo, se eu te perguntar qual é o nome da sua mãe, o nome dela já veio aí na sua cabeça e vai ficar um pouquinho aí. Porém, logo depois, esse nome já vai sair, você nem vai mais lembrar daquilo. E o que acontece é aquele famoso ciclo, né? Que você começa, lendo a questão, você vê um ponto importante e fala, nossa, isso daqui é importante, eu tenho que lembrar disso. Só que aí você começa a fazer a questão e esquece completamente daquilo ali, fica entretido com o cálculo, muitas vezes o tempo ali já tá acabando e aí você tá meio afobado, fala, nossa, é isso daqui, pronto, esqueceu daquela informação importante, porque ela tinha ficado só na memória de trabalho, você colocou novas informações, a gente tem um certo limite dessa memória de trabalho, e aí você foi lá e esqueceu e errou a questão, caindo num distrator. E para resolver isso é muito simples, você só pega ali sua prova, naquela questão, por exemplo, em vez de você só ficar com aquela informação na cabeça, como eu resolvi ali, pega e escreve, você pega a questão e escreve, aumento é igual a final menos inicial, porque aí você desafoga a sua memória de trabalho, você tira aquela informação que teria que ficar retida ali na sua memória de trabalho, que ela poderia muito bem sair, sumir ali da sua cabeça e você deixa no papel de forma bem grande ali que você não vai ter como esquecer.
Eu sei que isso aí pode parecer um detalhezinho muito simples, algo que todo mundo fala, mas, cara, começa a aplicar isso na sua prova, cara. Cuidado com o ego na prova de matemática. Não olha com deboche para uma questão falando, isso daí é pra gente que não sabe pouco, olha que questão ridícula. Por que eu vou anotar nisso daqui? Cara, cuidado. O ego é o que mais vai te derrubar aí na prova de matemática, porque você olha com desdém para uma questão aparentemente fácil, você vai lá, faz ela de qualquer jeito e pronto, você cai num distrator ridículo, erra uma questão fácil e sua TRI vai lá pro espaço. Então, na prova de matemática, o seu maior inimigo também, além do tempo, é o seu ego, de você olhar ali com pouco caso para uma questão, achando que ela é muito fácil e achando que você não precisa ter um cuidado muito grande ali para resolver ela. Claro que essas são apenas algumas das estratégias, tem várias outras dicas, vários outros macetinhos, só que se eu fosse passar tudo aqui de forma muito detalhada, o vídeo ia acabar ficando muito longo. Por isso que lá na comunidade Everest eu fiz uma super aula de 2 horas, que essa aula vai literalmente de blindar dos erros por falta de atenção em matemática no Enem. Eu vou mostrar quais são os tipos de questões que mais tem distratores, onde estão os distratores em cada tipo de questão geralmente. Então ficou uma aula muito bacana. Para você que não sabe, a comunidade Everest é um lugar ali que eu posto aulas semanais sobre como estudar de forma mais eficiente, explicando métodos de estudo com base na ciência, compartilhando um pouco mais da minha experiência com os vestibulares, dando macetes pro Enem, tudo. E lá tem aulas semanais, além de videocalls ao vivo também toda semana. Então confere o link lá no comentário fixado e venha fazer parte da comunidade Everest, porque lá vai ter muito conteúdo bacana também. Bom, voltando aqui pro vídeo, acabou o momento merchan, vamos falar sobre o último tópico, que é você estudar os conteúdos difíceis da prova do Enem. Se você quer um curso difícil aí com a nota de corte muito alta, como por exemplo medicina, o clássico, então a ciência da computação, que agora a nota de corte está ficando cada vez maior, você precisa dominar os assuntos difíceis. Em geral, a prova do Enem cobra ali assuntos mais fáceis, mas mesmo assim, ainda umas 6, 7 questões vão ser de assuntos mais chatinhos. Análise combinatória, probabilidade, função de segundo grau, função trigonométrica, função logarítmica. Então, querendo ou não, para você romper ali os 40, chegar em 40 mais, você precisa sim dominar os conteúdos mais difíceis. E muitas vezes essas questões acabam parecendo ser mais difíceis do que elas realmente são. Elas acabam botando mais medo do que realmente são difíceis. Por exemplo, essa questão que você tá vendo aí na tela agora é uma questão de função trigonométrica, só que, cara, se você sabe a matéria ali, se você der uma estudada, você resolve essa questão em 30 segundos e acaba sendo uma questão muito mais fácil de se resolver do que uma questão de escala que você tem que ficar convertendo medida, fazendo um monte de conta, podendo errar por falta de atenção. Fora isso, outro benefício também de você estudar esses temas mais difíceis é porque você vai com tranquilidade para a prova. Você não fica tão tenso de, não pode cair uma questão de logaritmo porque eu não estudei e tal. Ou então você bate o olho numa questão muito difícil, de, sei lá, essa mesmo que eu mostrei de função trigonométrica. Talvez se você não tivesse estudado, você falar, nossa, que questão impossível, eu não vou conseguir passar. Então isso até evita de você se desestabilizar ali na hora da prova, te dá uma confiança maior de saber, tipo assim, não, pode cair o que for, que eu bato no peito e eu sei que eu vou resolver. E claro que de vez em quando tem umas questões aí que são totalmente malucas, desproporcionais com o nível do Enem, como essa daí do logaritmo que vocês estão vendo aí na tela, mas essas aí vocês podem ficar tranquilos porque muitas vezes elas são até anuladas pela TRI. E agora falando um pouco mais sobre a questão, porque querendo ou não, para entender essas matérias mais difíceis, você precisa acabar tendo aulas com um pouco mais de qualidade do que para você entender. Entender um assunto mais tranquilo, se você pega uma aula mais ou menos, é até tranquilo de entender. Mas agora, se você vai precisar de assuntos mais difíceis, principalmente análise combinatória e probabilidade, que são muito exemplo, que você precisa de muita contextualização, você precisa ter aulas de qualidade. E geralmente a galera sempre me pergunta, com quem que você teve aula, por onde que você viu suas aulas, e eu fiz o cursinho lá do Bernoulli presencial, só que eu tive aula lá com os mestres da matemática, eu tive mais precisamente com o Marcelo e com o Renato. E como eu tive aulas com eles no presencial, também converso aí com o Marcelo direto, cara, eu boto minha mão no fogo pela qualidade do curso deles. Realmente o curso lá, o Mestres da Matemática Online, eu assinei também porque eu queria adiantar a análise combinatória, eu assisti às aulas e é um curso fenomenal. Lá, além das aulas que você vai ter, com principalmente a parte combinatória, que lá tem muitas contextualizações, muitos exemplinhos que o Enem adora. Lá você também vai ter a parte do raio-x
X do Enem, como eu falei lá no começo da aula de fazer as provas antigas, lá você vai ter todas as questões do Enem separadas por assunto e por dificuldade. E para você que me segue aqui, se você tiver interesse em adquirir um curso de matemática para você ter aulas de extrema qualidade, usa meu cupom Emanuel900 e você vai conseguir 10% de desconto na compra aí dos mestres da matemática. E o link tá aqui na descrição para você conferir mais sobre esse curso fenomenal que vai te ajudar muito aí na parte conteudista da matemática. Mas lembra que não adianta só assinar o curso e ver as aulas, porque isso não adianta. Então você também tem que lembrar que a prova do Enem é o conteúdo, são os conteúdos mais complexos, mas também a malandragem. Então lembre sempre de treinar as questões, de treinar a agilidade, treinar aquele manejo com as questões, porque isso sim, a soma de conteúdo bem dado e a malandragem da prova que vai fazer você ter um bom resultado. Então é isso, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. O que tinha de mais valioso que eu vi na minha preparação, eu já entreguei aqui. Fica tranquilo porque não tem segredo, cara. Não é um truque mágico que vai fazer você conseguir ter um desempenho fenomenal. É literalmente você sentar a bunda na cadeira, ter boas aulas para entender os conteúdos mais difíceis e de resto sentar a bunda na cadeira, fazer muita questão, fazer todos os exercícios, entender o padrão das questões, entender onde moram os distratores. Isso você só consegue na prática. Então agora, em vez de você só fechar esse vídeo e ter gastado aí um tempinho da sua vida assistindo aqui, cara, senta, coloca isso na sua agenda, coloca isso no seu planejamento, faça muitas questões, porque a prática, você sentar, pegar o que eu falei nessa aula e colocar em prática, que é o que vai fazer diferença aí no seu resultado, que vai te permitir alcançar a sonhada aprovação. Então se inscreva aqui no canal para você ficar por dentro dos próximos vídeos e até a próxima.